Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Com grande alegria que estamos aqui hoje para a Cavile, a casa virtual Luz Espírita, que se dedica a ser um farol do Evangelho de Jesus, que através das mídias sociais aproveita a grande ferramenta tecnológica dos nossos tempos para difundir uma mensagem de esperança, de consolo, de conforto. E com muita alegria eu gostaria de agradecer ao convite de Poliana, estendendo aos trabalhadores deste santo lugar, ainda que não seja um lugar físico, mas virtual, igualmente importante para essa tarefa de cooperadores nessa sementeira do Cristo. Então, fico muito feliz de ter sido convidada para participar desse trabalho e de hoje propor uma reflexão sobre abandonar-se à providência, conforme o texto de Mateus, capítulo de número 6, versículos 25 a 34. Espero que seja de alguma sorte útil, e nossos votos de muita paz para todos que vão assistir esse vídeo e que se conectam conosco neste momento. Então, vamos primeiro ao texto, que diz o seguinte: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essas palavras de Jesus foram proferidas no finalzinho do Sermão da Montanha. É o final do capítulo 6 e no capítulo 7 ele ainda fala, né, sobre algumas outras exortações, o não julgamento, não profanação das coisas santas, eficácia da oração, a regra de ouro, os falsos profetas, enfim. Então é o finalzinho do capítulo 6 de Mateus. E aqui a gente tem muitas observações interessantes. Esse discurso foi proferido há mais de 2000 anos, mas ainda hoje, e principalmente hoje, continua tão atual, quando nós estamos às voltas, né, os índices alarmantes dos transtornos de ansiedade e todas as suas manifestações, o fato de nós vivermos numa sociedade, na era da informação, e temos que ter cuidado com aquilo que nós assimilamos, vindos das mídias sociais, da TV, dos noticiários e das redes sociais, né, dos Twitters, Facebooks, YouTubes, né, eh eh Instagrams e tantos outros, justamente para que a gente possa filtrar, selecionar
aquilo que a gente absorve, porque necessariamente a gente começa a vitalizar e a modificar os nossos hábitos mentais, passando para padrões mais ansiosos. E a gente se questiona muitas vezes, enquanto religiosos, nós que somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, e sabemos que a filosofia moral que a doutrina espírita abraça é a filosofia moral do Cristo. Por vezes nós nos questionamos: "Meu Deus, será falta de confiança no Altíssimo? Será que eu estou titubeante na minha fé, por conta de eu estar padecendo de ansiedade, me preocupando muito com muitas coisas?", como Jesus disse em uma certa ocasião a Marta: "Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa, e em verdade eu te digo que pouca coisa é necessária", né. Às vezes a gente se sente mais como Marta do que como Maria, que se prostrou aos pés de Jesus para beber dos ensinamentos quando ele visitou sua casa em Betânia. Só que a gente percebe que é algo que está além do nosso querer. Ninguém fica ansioso porque quer. Ninguém se coloca inquieto porque quer ficar triste, angustiado, enfermar da saúde mental. A gente, por vezes, cria de forma inconsciente certas prisões nas quais a gente se coloca e padece desse sofrimento sem que tivesse tido a intenção premeditada para tanto. Só que a gente se vê encurralado, a gente se vê sem saída e pedimos ajuda justamente para que a gente possa conduzir aquela situação de um outro modo. E quando a gente e assim, eu falo pedir ajuda, é lógico, nós estamos aqui num ambiente espírita e falando sobre uma mensagem espírita, dessa comunhão íntima do ser espiritual com Deus, mas é lógico que a gente nenhum de nós, né, que não somos fanáticos, que utilizamos a razão exatamente como Kardec nos elucidou, vamos dispensar as ajudas médicas, psicológicas, né, energéticas que o sejam, enfim, das terapêuticas associadas que nos ajudem com os nossos problemas. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, falando sobre as nossas inquietudes, sobre as nossas inseguranças, sobre o fato da gente não ter fortalezas de ordem material, sobre as nossas preocupações, que são muito naturais, preocupações associadas com a lei de conservação, né, como eu vou me manter, né, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, onde eu vou morar, né, eh onde é que eu vou conseguir o dinheiro para fazer o Pix, para pagar as minhas contas, né? São preocupações nobres, porque a gente, vive no mundo e precisa, enquanto encarnados, se preocupar com essas questões. E vindo ao nosso socorro, o que Jesus vai dizer é que nós não estamos abandonados, né, por Deus. Deus não esqueceu de nenhum de nós enquanto seus filhos, né, mas ele também requer, ele nos exorta que a gente se esforce para, em fazendo o nosso trabalho, também possamos nos abandonar à providência, no seguinte sentido: eu faço aquilo que está à minha disposição, né, o máximo que eu posso com as condições que eu tenho, para cuidar destas coisas, mas existe uma parte que eu não tenho controle, que eu não posso estender o meu controle sobre, e isso por vezes é motivo de ansiedade. Às vezes a gente quer antecipar uma série de questões e cenários que nem se materializaram ainda, e a gente padece dessa ansiedade desde o momento presente, por coisas que podem nem vir a se concretizar. Então nos parece que a fala de Jesus é muito mais nesse sentido. Existe uma parte que está sob o encargo de Deus que nós, se nós com as nossas imperfeições, titubeantes, atabalhoados, né, recalcitrantes, hesitantes por vezes, conseguimos dar conta das nossas coisas, ainda que não seja exatamente perfeito, imagina Deus, que tem recursos infinitos, potências, né, inimagináveis, e que às vezes nós não aceitamos que ele faça a sua parte, ou discordamos, como crianças birrentas, meninos mimados, das pequenas correções que o Senhor nos faz,
e da importante experiência de nos submeter aos seus sacrossantos desígnios. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Sobre esse enigma, né, que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade atual, da ansiedade, né? A ansiedade tem uma frase de um psicanalista brasileiro que eu gosto bastante, que é o doutor Lucas Napoli, que ele vai dizer: "A ansiedade é vida enclausurada. O ansioso não precisa só se acalmar, ele precisa, acima de tudo, se libertar". E a gente ouve isso com muita frequência, principalmente daqueles que não conhecem em profundidade as motivações inconscientes por trás da ansiedade, porque cada ansiedade é única. É lógico que na psiquiatria a gente tem um quadro de transtornos ansiosos em que foi estudada toda uma sintomatologia associada a isso, que ajuda os profissionais médicos, né, a quem a gente, tributa a nossa atenção, nosso respeito mais profundo, que ajuda eles no diagnóstico, na medicação, na condução de terapêuticas, enfim, no tratamento para auxiliar a esses que padecemos de ansiedade. Mas na psicanálise, por exemplo, a gente busca muito mais as motivações inconscientes, o que está por trás, né, deste nome, deste rótulo, né, deste estigma, deste diagnóstico, deste quadro, que cada ansiedade é única. Então, o doutor Lucas Napoli vai falar: olha, a ansiedade é a vida enclausurada. Não adianta a gente dizer ao ansioso: se acalme, confie em Deus, se entregue, se abandone à providência. Tudo vai ficar bem, porque intimamente o ansioso sabe que não tem nada bem. E não dá para simplesmente colocar um óculos com lentes cor-de-rosa e a partir desse momento ver a vida de outro modo. Nem o evangelho assim nos ensina. O evangelho é roteiro luminoso para as nossas vidas, sem sombra de dúvida. O evangelho nos elucida e nos estimula a olhar a vida com gratidão, sem sombra de dúvida, para que a gente possa ver os livramentos que todos os dias Deus nos concede, para que a gente possa enaltecer todos os benefícios com que a espiritualidade superior nos presenteia todos os dias, né, o próprio canal da Cavili, o canal do YouTube, as redes sociais, que veicula mensagens edificantes, que vão ao encontro daqueles que sofrem, por quê? Porque o padecimento está alastrado, não só no nosso país, mas no mundo, né. Então não adianta dizer: "Ó, se acalma, tenha fé em Deus que vai dar tudo certo", né. É lógico que isso é importante, para que a gente possa se reconectar com essa espiritualidade superior amiga, que efetivamente permanece diuturnamente ao nosso lado e por vezes somos nós que perdemos a sintonia. Mas a ansiedade, ela é mais profunda do que isso, né. A gente precisa entender a nossa relação com a ansiedade, para que a gente possa se libertar desses grilhões que, ainda que não tenha sido intencional, a gente criou. Então, a ansiedade não é exatamente algo do que a gente se livra. Ah, eu vou então delegar às autoridades médicas, às autoridades psicológicas, às autoridades espirituais e religiosas que me livrem da ansiedade que eu tenho. É muito mais algo através do que a gente aprende. Nós aprendemos com a ansiedade, como nós aprendemos com o medo. Aliás, o medo, o motor da ansiedade. Como nós aprendemos com a caridade, como nós aprendemos com o perdão, com o trabalho. São todas ferramentas. Joana de Ângeles Espírito tem uma expressão muito bonita que ela fala que são equipamentos existenciais. Para que serve o equipamento? Para nos ajudar no trabalho que a gente precisa empreender. Por exemplo, o celular é um equipamento. É um equipamento que eu posso utilizar para poder me comunicar com pessoas, saber como anda o mundo, posso usar uma calculadora que me ajuda nas minhas tarefas, posso usar um gravador, né, que vai gravar um vídeo, um áudio sobre uma captura que eu deseja fazer. Mil e uma utilidades, principalmente hoje em dia, né? Depois que a gente conectou o celular à internet, aumentou enormemente as possibilidades de uso deste equipamento. Mas o celular sozinho, ele favorece a minha vida por si só? Não. É um equipamento. Quem dá o uso
a ele, atribui o valor a ele, sou eu. Uma agenda. Uma agenda também é um equipamento. Uma luminária também é um equipamento. O computador, o microfone, todos são equipamentos. Equipamentos que me ajudam na tarefa que eu preciso empreender. Assim também, a gente tem equipamentos existenciais. Um parente difícil é um equipamento existencial. Por quê? Porque ele mostra a dificuldade que eu tenho de conviver com ele. Porque se fosse Jesus convivendo com esse parente difícil, vocês acham realmente que ele teria dificuldade? De modo algum. Para ele seria fichinha, né? Um ser espiritual em evolução, como é esperado naquele estágio evolutivo. Então, com certeza, ele tiraria de letra, mas para nós é um poderoso equipamento, ou seja, a gente pode fazer uso daquela relação para que eu evolua e também seja instrumento de evolução do outro. Então, a ansiedade é muito mais aquilo sobre o que a gente aprende. Aprende sobre a vida, aprende sobre nós mesmos, aprende sobre o outro, sobre a nossa forma de funcionar, né? Então, a ansiedade é como se ela propusesse para nós um enigma. Olha, do jeito que você está levando a vida, não vai dar certo. Não vai dar bom para você, digamos assim. E aí, qual vai ser? Né? Que é a mesma questão que Jesus nos propõe, quando ele diz, eh, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa, né? É como o brocado popular, você nasceu nu e está vestido. Por que você está se preocupando mais com algo material que tende à destruição, né? Você está se preocupando mais com isso do que com a vida imortal, do que com as suas cogitações. Não é que a gente não tenha que se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, mas que a gente coloque uma proporção nessas preocupações e foque muito mais na solução do que propriamente na dificuldade. E aí ele faz analogias em a natureza, para quê? Para que a gente se lembre de quem concebeu a natureza, do Criador. E para que a gente se coloque também na condição de criação, ao lado da natureza. Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, os animais, né? A gente estuda em O Livro dos Espíritos os reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal agora, né? Nós estamos aprendendo a nos tornar humanos, passando por esses processos evolutivos. Pois bem, no reino animal, olha as aves dos céus, elas trabalham e servem ao Senhor, mas o Senhor as provê de recursos para que elas possam se alimentar, sobreviver, evoluir nesse reino em que ora estagiam, né? Então ele pergunta: não valeis vós mais do que elas? Justamente nessa progressão dos reinos, o reino nominal não é uma evolução, né? Passando do reino animal. Então, qual o sentido de Deus também não prover, né? Não dar os recursos para que pudéssemos evoluir? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescer um só côvado à duração da sua vida? Ou seja, Deus, que é o doador da vida, está sob suas mãos o controle sobre a nossa existência. A gente não pode arbitrar sobre o momento, por exemplo, quando nós retornamos para a pátria espiritual. É lógico que, a depender do uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos estender a nossa estada aqui no planeta ou antecipá-la. Quantas vezes a gente consome os recursos existenciais, aniquila, né, as nossas possibilidades da vida presente, e isso promove uma antecipação do planejamento reencarnatório. Outros casos também, em que pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba optando por algumas situações, algumas condições, algumas decisões da nossa vida, e a espiritualidade superior entende que é melhor que a gente permaneça aqui,
porque a gente está desempenhando um bom trabalho, porque tem sido bom para o nosso processo evolutivo e das pessoas que morejam conosco. Mas, pela nossa deliberada vontade, quero viver mais 100 anos. Não será possível adicionar um côvado que seja, né, uma unidade de medida que seja, à duração da nossa vida. Isso está nas mãos de Deus, por mais que a gente esteja preocupado. E o interessante é que a ansiedade, ela é paralisante, né? Ela traz essa sensação de morte em vida. Então, é preciso também que a gente cuide da nossa serenidade, da nossa paz interior, para que esses recursos não sejam desperdiçados. E ele fala: e com a roupa? Por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, que não como crescem, não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente quanto um deles. O reinado de Salomão, considerado o rei justo, considerado também um reinado de muita opulência, de muitas vitórias, de muita riqueza, de muita beleza. Pois é, Salomão não se vestiu tão lindamente quanto os lírios do campo que se abandonaram à providência. O que significa dizer, então eu não vou mais me movimentar porque o meu guarda-roupa vai ficar cheio pela providência divina. Não é isso. Mas essa preocupação excessiva que muitas vezes a gente tem com as aparências, de um modo geral, não apenas na nossa roupa, mas com tudo que é exterior, por vezes consome recursos psíquicos importantes para que a gente pudesse trabalhar e observar, inclusive, essas concessões que a providência nos faz e que às vezes a gente não torna irrelevante, né? Torna insignificante e até se queixa. Então, se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, né? Ou seja, nós mesmos não subsistimos a partir daquilo que colhemos no campo, né? A agricultura, seja era familiar, seja do agronegócio, que movimenta a economia do país e do mundo. Então, se Deus o faz com uma erva que tem uma data de validade, digamos assim, mais curta do que o ser humano, o que não fará ele por vós, homens fracos na fé? Então é importante essas reflexões, não que a gente vá com isso desmerecer o sofrimento ou dizer que a ansiedade é frescura ou é besteira. Não é isso, né? Mas como todo enigma, a resposta não vem às claras, ela vem cifrada, codificada, precisando de reflexões e a gente tem que começar a se questionar por que andamos tão inquietos, né? Tão fracos na fé, tão inseguros com respeito ao que há de vir. E é por isso que a gente diz que não adianta muito bem, ou fique tranquilo que vai ficar tudo bem. Porque, no fundo, cada um de nós sabemos que já não está tudo bem, que é preciso fazer algo por nós mesmos, algo diferente daquilo que está sendo feito, ou deixar de fazer alguma coisa. Que por vezes a gente fica nesse esforço obsessivo, num estado de hipervigilância, imaginando que se eu me preocupar com tudo que eu preciso nesse momento, desde a vida presente, eu vou conseguir, quando o problema vier, quando a tragédia, né, se materializar na minha vida, eu já vou saber exatamente o que fazer. Isso não é verdade. O que a gente vai conseguir é padecer do inferno desde já. A gente tem que focar nas soluções daquilo que a gente pode realizar, né? E não necessariamente nas preocupações. E isso não significa de modo algum que a gente precise se virar, né, sozinho em relação às próprias dificuldades, né? É lógico que nós precisamos de ajuda. Só que essa libertação que nos é proposta não é exatamente uma prisão da qual a gente se evade, a qual a gente abandona, da qual a gente foge, e que nos enfiaram ali contra a nossa própria vontade. A ansiedade se assemelha muito mais e o enfrentamento da ansiedade a um esforço de demolição, de um encarceramento que a gente vai construindo a partir das próprias defesas e que acabou nos deixando encurralados, ou seja, a chave está em nossas mãos.
E é lógico que o auxílio é necessário. E Jesus, em momento algum, nos priva desse auxílio. Pelo contrário, ele está dizendo: confia. Confia que o auxílio vem. Faz a sua parte, confia que o auxílio virá. E a ansiedade sufoca, paralisa, como a gente disse, dá um sentimento que se morre. E nunca é demais esclarecer que ninguém se sente ansioso ou fica ansioso porque quer. Mas, antes de buscar auxílio, é preciso também querer se ajudar, respeitar a si mesmo, topando fazer por si o que talvez nunca tenha feito, justamente para que a gente tenha condições melhores de se apropriar desses provimentos, digamos assim, providenciais, né, que vêm de Deus. Então, esse estado de hipervigilância, de ficar antecipando inquietações, só irá aumentar esse sintoma neurótico, né, da ansiedade. Vai aumentar o sofrimento psíquico. É preciso se respeitar, buscar considerar sempre, ainda que não necessariamente atenda da forma como o outro espera. Às vezes a gente fica tendo essa necessidade de tem que estar tudo certo, tudo controlado, tudo em ordem. E isso nos coloca perante um desafio muito grande, porque ansiedade e maleabilidade andam em caminhos opostos. Se eu quero me tornar menos ansiosa, eu preciso estar mais maleável aos movimentos e à dinâmica da vida, que é exatamente o que Jesus está dizendo. Buscai, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A cada dia basta o seu mal. O dia de amanhã se encarregará por si mesmo. O que isso significa? As inquietações que você projeta hoje no dia seguinte podem não vir a se concretizar. Então, essa postura vigilante, ela precisa ser maleabilizada para que a gente se mantenha no momento presente e assim possa utilizar todas as nossas potências de realização agora, para que isso não piore os nossos sintomas ansiosos e não enfraqueça a nossa fé. Porque os problemas que não são existentes são facilmente criados pela nossa fantasia. E muitas vezes a gente fica tentando se encaixar num padrão que já não está mais adaptado, ajustado a nós mesmos, que não nos cabe. Só que, para que a gente possa se privilegiar, será necessário frustrar algumas expectativas das outras pessoas, né? E nem sempre nós estamos habituados a essa capacidade de dizer não. A gente precisa também contestar o nosso pensamento. Nem todos os pensamentos que nós temos são nossos e nem todos são funcionais. Nós temos muitos pensamentos disfuncionais, pensamentos que precisamos racionalizar, que podem vir de insinuações de outras mentes encarnadas ou desencarnadas, que podem vir como especulações da nossa própria mente, com base no medo ou de outras emoções perturbadoras, que a gente precisa colocar à luz da realidade, para que a gente não viva como reféns das nossas próprias defesas. Então, o que Jesus está nos propondo é isso, né? Aqueles que são os gentios é que estão à procura de fortalezas de ordem material. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Por que ele está falando dos gentios? Lembremos de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Ele visitou, saindo de Jerusalém, as cidades circunvizinhas em relação àqueles que não tinham a fé ainda monoteísta, que criam, por vezes, nos múltiplos deuses, que faziam oferendas, que tinham uma forma de religiosidade bastante diferente dos judeus, que não tinham acesso ao decálogo, que não tinham acesso ao Pentateuco mosaico, que não tinham aquelas bases, digamos assim, de justiça, de fé, de amor a Deus, de dedicação, como os judeus. E Paulo observou no coração dos gentios um solo muitas vezes propício ao consolo e o conforto que o Cristo oferecia para todos os seus filhos. Mas essa condição, alcançada pelos gentios, era porque, atravessados pelo sofrimento, já haviam decidido se abandonar à providência. Não todos,
A maioria dos gentios era muito mais afeita às vantagens que poderiam obter na troca, na comercialização com os deuses. Eles faziam trocas com os deuses como se fosse investimento, financiamento material. Era uma visão materializada ainda, muito materializada da espiritualidade. E quantos de nós espíritas também continuamos com o mesmo equívoco dos gentios? Ainda que tenhamos acesso à primeira revelação pela lei de Moisés, segunda revelação pelo Evangelho de Jesus, terceira revelação pelo Espiritismo, né, o Consolador prometido. Não tem sentido nisso. Não tem sentido. O objetivo da nossa vivência no Espiritismo é que justamente a gente consiga aos poucos se desapegar, aprender a ceder, a sermos mais generosos, a dar não coisas, mas dar de nós mesmos. A caridade material é necessária? Absolutamente necessária. Mesmo porque no nosso mundo a desigualdade social ainda é muito gritante no nosso país e no nosso mundo. Então a caridade material é extremamente necessária para aqueles a quem nós destinamos as nossas doações e para nós mesmos que nos transformamos através de cada ato de cessão. Nem que seja cessão de um Pix, cessão de uma cesta básica, cessão de um mingau, mas, sobretudo, cessão do nosso tempo, cessão do nosso carinho, cessão da nossa atenção, cessão do nosso coração, cessão do nosso desejo, porque de madrugada poderia estar ainda dormindo, mas estou na rua distribuindo sopa. Cessão do nosso desejo. Poderia estar fazendo uma outra coisa, mas escolho estar ali. Por quê? Por amor. Sobretudo a mim. Porque aquele momento me coloca à frente a uma experiência que eu escolhi passar para que eu possa me provar, para que eu possa despertar bons sentimentos em mim, para que eu possa saber a importância de um gesto pequeno de renúncia. É um tipo de renúncia. Assim como é um tipo de renúncia permanecer em silêncio quando agredido, quando uma boca acostumada a escarnecer fala sobre nós. Assim como é um ato de renúncia, a gente saber a hora de falar, a hora de calar, não se melindrar, né, por qualquer coisa que nos digam. Então, nós estamos convidados literalmente a sair da zona de conforto. Quando a gente lê abandonar-se à providência, para alguns de nós, que sejamos até indolentes, né, que cultivemos a preguiça e a inação, pode ser até um alívio. Ah, graças a Deus aí. Jesus está me dizendo, está patrocinando, né, o meu movimento passivo. Não é isso. Definitivamente não é isso. Não há lugar para passividade na criação. Na criação, só há lugar para trabalho. Em todo lugar que a gente vê na criação, em todas as esferas, em todos os mundos, tudo é trabalho. Como Jesus mesmo disse, meu pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Mas, sobretudo, confiar que assim como nós nos desincumbimos das nossas pequenas tarefas, Deus também dá conta das suas muito melhor do que nós. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Na esperança que tenha sido de alguma sorte útil, os nossos votos de muita paz. Um abraço carinhoso a todos os amigos da Cavile e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.